É isso aí, galera do YouTube. Então, comprometido lá no Instagram, estamos aqui mais uma vez com um novo conteúdo de física, né? Espero realmente estar contribuindo e, primeiramente, agradecendo a todos pelas visualizações, todos que nos acompanham aí, né? Vamos cada vez mais crescer nesse trabalho, né? De grãozinho em grãozinho, nós vamos chegar lá, tá? Então, aproveitem bem a aula, espero que eu contribua para o crescimento e conhecimento de todos vocês. Bora lá, então. Então, galera, conforme combinado, estamos aqui com uma aula de movimento uniformemente variado. Bom, as equações, isso aqui é memorização, isso aqui não tem muito o que fazer. O V é a velocidade final de um corpo. O que é essa velocidade final? A velocidade no instante em que você quer estudar, até aquele instante que você quer estudar o movimento do corpo. A velocidade inicial, que é a velocidade do instante zero, a aceleração vezes o tempo. Essa é a equação horária da velocidade. Por que a equação horária? Porque é em função do tempo. A equação horária da posição já é essa aqui, ó. Eu tenho a posição em um determinado instante, posição inicial, velocidade inicial vezes tempo, mais aceleração vezes tempo ao quadrado sobre 2. É uma equação de segundo grau. A equação da velocidade, por ser uma equação de primeiro grau, que é a variável θ elevado a 1, ela é uma equação que leva a um gráfico de uma reta inclinada. Eu tenho retas inclinadas para cima e tenho retas inclinadas para baixo. Agora, como a equação da posição ela é em função do tempo ao quadrado, ou seja, uma equação de segundo grau, automaticamente nós teremos uma parábola. E da matemática nós sabemos que quando a aceleração termo A, que é positiva, eu tenho uma parábola com concavidade para cima, e quando ela é negativa, eu tenho uma aceleração com concavidade para baixo. E aqui é a equação de Torricelli, que é quando você não tem ou não precisa do tempo de movimento desse corpo. Só tome cuidado é o seguinte: há o Sistema Internacional de Unidades. No Sistema Internacional de Unidades, a aceleração ela tem que ser em metros por segundo ao quadrado, a velocidade ela tem que ser em metros por segundo e a posição tem que ser em metros. E o tempo tem que ser em segundo, ok? Bom, além disso, quando eu tinha lá no movimento uniforme, quem não lembra pode retomar a nossa aula gravada, quando o corpo tinha um deslocamento no sentido favorável da trajetória, eu tinha um movimento denominado progressivo. Quando ele tinha um movimento contrário, eu tinha um movimento denominado de retorno. Agora, para classificar se o movimento é acelerado ou retardado, muitos alunos erroneamente acham que é só verificar se a aceleração é positiva ou se a aceleração é negativa. Não, 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 não. O que você tem que fazer? Quando a velocidade e a aceleração combinam em sinal, ou seja, a velocidade é positiva e a aceleração também é positiva, ou quando a velocidade é negativa e a aceleração também é negativa, nós temos um movimento acelerado. Então, o movimento para ser classificado como acelerado, eu tenho que ter uma combinação de sinal entre velocidade e aceleração. Ó, as duas positivas ou as duas negativas, eu tenho um movimento acelerado. Agora, no movimento retardado, não, elas não combinam em sinal. A velocidade, se for positiva, a aceleração é negativa, ou, se a velocidade for negativa, a aceleração é positiva. Uma coisa que se cobra muito é o conhecimento do gráfico da posição pelo tempo, o eixo x e y, né? Posição por tempo da parábola. Quando essa parábola ela tem concavidade para cima, pessoal, significa que em qualquer ponto desse trecho, a aceleração do carro ela vai ser positiva. Quando essa parábola tem a concavidade para baixo, significa que em qualquer instante, a aceleração desse móvel ela é negativa. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter que nesse trecho aqui, deixa eu pegar aqui a canetinha, eu vou ter que nesse trecho aqui, eu tenho aceleração positiva, mas nesse trecho aqui também eu tenho aceleração positiva. Por quê? Porque a concavidade ela é voltada para cima. Porém, o que vai acontecer? Nesse trecho do lado esquerdo, até esse que eu chamo do umbiguinho da parábola, né? Você vê que o corpo ele está se aproximando da origem, ou seja, ele está contrário à trajetória. Então aqui eu tenho uma velocidade negativa. Quando eu olho do outro lado, ele está se afastando da origem, então eu tenho uma velocidade positiva. Olha, se eu observar aqui,
eu tenho velocidade e aceleração que estão se destoando do sinal. Um é positivo, outro é negativo. Então, tem um movimento aqui classificado como retardado. Em contrapartida, nesse trecho aqui, eu tenho que os dois estão combinando em sinal. Então, eu tenho um movimento que aqui, acelerado. O mesmo vale para a parábola da direita. Então, como ela tem concavidade para baixo, automaticamente eu tenho aqui um movimento em que a aceleração em todos os pontos desse trecho ela é negativa. Porém, do lado de cá, como está se afastando da origem para frente, eu tenho um movimento com velocidade positiva e aqui eu tenho um movimento com velocidade negativa. Então, do mesmo jeito, eu vou classificar como acelerado ou como retardado. Então, o importante para um bom conhecimento de movimento uniformemente variável, saber ter de memória as equações, poder classificar, ter condições de classificar se o movimento é acelerado ou retardado, retomando velocidade e aceleração com o mesmo sinal, sejam elas positivas, sejam elas negativas, acelerar. Se elas não combinam em sinal, movimento retardado. Bom, então agora vamos treinar isso, né? A teoria ela é pequena, mas a forma de aplicar isso é que deve estar muito amarrada com esse pequeno conhecimento teórico. Então, na primeira questão aqui, e aí uma coisa que eu comentei lá no Instagram é o seguinte: a necessidade de muitas vezes se fazer um bom esboço, né, do exercício. Então, aqui o que é que ele diz? Ao entrar no perímetro urbano de uma cidade, um viajante com velocidade de 72 km por hora. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui um esboçozinho da equação da trajetória. E aí vou colocar, por exemplo, a origem aqui. Aí o que acontece? Esse 72 é a velocidade inicial. Vamos supor que está por aqui, ó. Então essa é a velocidade inicial do corpo. Eu vou fazer o esboçozinho. Velocidade inicial de 72 km por hora. Porém, gente, movimento uniformemente variado, você precisa trabalhar no Sistema Internacional de Unidades. Então, quando eu pego esse 72 e divido ele por 20, eu tenho automática, 20 não, desculpa, divido por 3,6, eu tenho uma velocidade de 20 metros por segundo. Então, essa velocidade inicial, ela é de 20 metros por segundo. Aí ele continua. E ele está numa via em que o limite de velocidade é de 40. Mais do que isso, ele vai receber uma multa. Então ele diz aqui, logo aplica uma frenagem no seu carro, que após 4 segundos chega a 36 km por hora. Então depois de um tempo aqui de 4 segundos, a velocidade final dele vai ser de 36 km por hora. E esses 36 km por hora, quando eu também divido por 3,6, me traz uma velocidade de 10 metros por segundo. Então, olha, eu fui montando o exercício. Eu sei que a velocidade inicial é 72, transformando isso dá 20 metros por segundo, e sei que a velocidade final é de 36 km por hora, ou seja, 10 metros por segundo. O que vai acontecer? 36 é menos que 40, então ele não será multado. Tanto é que ele diz, atendendo ao limite estabelecido. Se desprezarmos o atrito com o ar e considerarmos apenas o sistema veículo-estrada, qual o valor da aceleração aplicada? Então, por que o esboço é importante? Porque agora eu sei que eu tenho a velocidade inicial, eu tenho a velocidade final e eu tenho o tempo do trajeto. E quero a aceleração. Então ficou fácil. Eu vou lá na equação horária da velocidade, VO mais AT, e vou fazer o seguinte: a velocidade final é 10, a velocidade inicial eram 20, a aceleração eu não tenho, e o tempo é 4. Então eu vou levar esse 4A para lá, ele vai negativo, e o 10 é negativo para o lado direito, 20 menos 10, 10. Multiplico por menos 1, eu vou ter aqui que 4A é igual a menos 10, então a aceleração é de menos 2 metros por segundo ao quadrado. Duas coisas importantes. Primeiro, nunca esquecer a unidade, jamais. Ela é tão importante quanto o valor numérico.
E segundo, uma coisa que muitas vezes dá para fazer é você verificar a coerência da resposta. O que é a coerência da resposta? Peraí, se o cara está freando o carro, o parâmetro físico responsável por mudar a velocidade de um carro é a aceleração. Então, se ele está freando o carro, essa aceleração tem que ser negativa. Eu tenho um movimento retardado. E o meu resultado deu uma aceleração negativa. Então, a minha resposta, se ela está certa ou não, só se eu tiver o gabarito em mão. Mas se ela está coerente ou não, eu consigo saber. Essa aceleração, ela tem que ser negativa e o meu resultado também deu negativo. Tá ok? Bom, seguindo aqui, eu tenho uma questão que traz um gráfico, né? É muito comum você ter questões de gráfico em Enem vestibular. Ele diz o seguinte: uma esfera descreve um movimento em trajetória reta. Os valores de suas velocidades no decorrer do tempo foram representados no diagrama horário da figura. Então, eu tenho um gráfico da velocidade pelo tempo. É sempre importante ver qual é o gráfico que eu tenho em mãos. E ele pergunta qual o deslocamento da esfera expresso em metros, intervalo de 0 até 20 segundos. Então, o que vai acontecer aqui? Vai acontecer o seguinte: eu tenho aqui um movimento em que a velocidade está variando, então eu tenho um movimento uniformemente variado. Eu tenho um movimento onde a velocidade é constante, eu tenho um movimento uniforme, e tenho aqui um movimento em que a velocidade está diminuindo, eu tenho um movimento uniformemente variado novamente. O aluno que não conhece a malícia de fazer alguns tipos de exercícios que envolvam gráficos, ele vai fazer o quê? Ele vai criar aqui um primeiro trecho, usar as equações de movimento uniformemente variado, calcular o deslocamento. Depois, nesse trecho de movimento uniforme, usar o V igual a ΔS sobre ΔT, calcular o deslocamento, e usar novamente a equação de movimento uniformemente variado nesse trecho e calcular o deslocamento. Eu vou ter 3 ou até 4 trechos se ele dividir esse aqui em 2. Eu tenho muito trabalho. Agora, quando o aluno conhece bem teoria, ele vai fazer o quê? Ele vai saber que quando eu tenho um gráfico, desculpa aqui que saiu, quando eu tenho um gráfico da velocidade pelo tempo, se eu quero saber o deslocamento, é só calcular a área. Então, quando eu venho aqui, primeiro eu tenho essa figura aqui, Essa figura aqui é um trapézio, onde aqui é a base maior, aqui é a base menor e aqui é a altura. Como é que eu calculo o gráfico de um trapézio? Então, o deslocamento vai ser o quê? Vai ser a área 1, que é exatamente essa primeira área aqui, mais esse triângulo que se forma aqui, que eu vou chamar de área 2. Então, não preciso usar de equações do movimento uniformemente variado. Então, é a área 1 mais a área 2. A área 1 é um trapézio, base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. E a área 2 é um triângulo, base vezes a altura sobre 2. Então, o que vai acontecer aqui? A base maior é de 0 até, deixa eu enxergar aqui direito, de 0 a 20, não, isso não é 20, perdão pessoal, tá ruim para enxergar aqui, de 0 a 16, então ela é 16, mais a base menor, ela vai de 4 até 10, então ela é 6, vezes a altura, que vai até 10, dividido por 2. Mas, agora, o triângulo. O triângulo vai de 16 até 20, então a base é 4, vezes a altura. A altura vai até o menos 10, dividido por 2. Então, esse deslocamento ele será 16 mais 6, 22, vezes 10, 220, dividido por 2, 110. 4 vezes menos 10, menos 40, por 2, menos 20. Então, a gente chega à conclusão que o deslocamento desse corpo é de 90 metros.
Aqui é porque, como eu olhando no computador, ficaram muito pequenos os números, por isso que eu tive dúvida aqui. Mas é só pegar a área e somar. Não precisa fazer trecho a trecho e você ganha tempo com isso. A terceira questão é uma questão teórica. Ela diz o seguinte: considere que a numeração crescente e regular dos imóveis de uma avenida determina o sentido progressivo da trajetória do estudo do movimento de veículos. Certo carro está parado em um cruzamento de número 1000 na avenida e seu motorista espera o sinal verde do semáforo para poder arrancar. Ao arrancar, ele passa a desenvolver um movimento com aceleração constante, ou seja, um movimento retilíneo uniformemente variado. Em seguida, ele é obrigado a frear, pois o semáforo adiante exibe o sinal vermelho. Na frenagem, a desaceleração também é constante, até que o carro para completamente em frente ao número 350. O gráfico que melhor representa qualitativamente as posições ocupadas pelo carro em função do tempo é... Então, o que eu tenho? Eu tenho aqui um carro que ele realiza um movimento com dois tipos de movimento diferente, né? Primeiro aqui, ele sempre andando no sentido progressivo, positivo. Então ele tem nesse trecho a velocidade positiva e mesmo depois que ele começa a frear, a velocidade continua positiva, que ele continua se desenvolvendo seu movimento no mesmo sentido. Porém, no primeiro trajeto ele acelera, então ele tem uma aceleração positiva. No segundo trajeto há uma frenagem. Tendo uma frenagem, automaticamente a sua aceleração ela é negativa. Beleza. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui um movimento com aceleração positiva e um movimento com aceleração positiva. O que nós vimos? Ele é um movimento com a concavidade da parábola voltada para cima. Então, se eu observar aqui no primeiro trecho, ó, a concavidade ela está voltada para cima. Se eu fosse desenhar aqui uma parábola, seria com concavidade voltada para cima, né? Eu poderia preencher aqui, né? Só um instante. Então, ela seria com a concavidade voltada para cima. No segundo trecho, a concavidade está voltada para baixo, então não serve. No terceiro trecho, a concavidade seria voltada para cima, serve. E no quarto trecho, concavidade para baixo também não serve. Já após ele começar a frear, eu tenho uma aceleração negativa. Então eu tenho que ter uma concavidade, segundo a teoria, para baixo. Se eu observar no primeiro trecho, eu teria, ó, na letra A, uma concavidade para baixo. Na letra B, eu já teria uma concavidade para cima. Não serve. Então, eu chego à conclusão que o movimento desse móvel, ele é exatamente representado pela letra A. Na quarta questão, e aí eu trouxe mais duas questões teóricas agora, considere as seguintes afirmações sobre determinada situação. Primeiro, a velocidade média de um veículo leva em consideração as paradas que ocorrem ao longo do deslocamento completo. Claro, velocidade média ela é o cálculo de todo o deslocamento a cada trecho, a soma deles, sobre a soma de todos os tempos gastos em cada trecho, inclusive a parada. Então, o primeiro item ele é verdadeiro. No segundo item, durante os momentos de deslocamento, a velocidade média é igual à instantânea? Não, não necessariamente. A velocidade instantânea representa a velocidade naquele instante que você está observando o movimento do carro. A média vai levar em consideração todo o deslocamento por todo o tempo. Então, isso é falso. No terceiro, nos momentos de parada e retomada do movimento, a aceleração é diferente de zero. Claro, porque se ele está parado, isso vai parar, ou ele está parado e vai retomar o movimento, ele vai mudar a velocidade. Quem muda a velocidade é um parâmetro chamado aceleração, e isso é verdadeiro. Então, nós temos os itens 1 e 3 como verdadeiro. E a número 5, que traz o seguinte: o gráfico representa a posição em função do tempo de um automóvel, que é a linha azul, e de um ônibus, que é a linha vermelha. Então, eu tenho aqui o automóvel e aqui o ônibus. Olha, antes de seguir com o exercício, nós temos que ver o seguinte: o automóvel,
o gráfico dele é uma reta inclinada. Se ele é uma reta inclinada, eu tenho aqui um movimento uniforme, ou seja, velocidade constante. Já o ônibus se você fosse fazer isso aqui, né? Não é para fazer, mas eu vejo que seria uma parábola com concavidade para cima. Então, é um movimento uniformemente variado. Aí ele traz o seguinte: se movem por uma via plana e reta. Um observador faz as seguintes afirmações relativas ao trajeto apresentado. Júlias. Primeiro, o automóvel move-se com velocidade constante. Sim, porque o automóvel tem movimento uniforme. Todas as vezes que num gráfico da posição pelo tempo. Muito cuidado com isso. Tem que ser um gráfico da posição pelo tempo. É necessário, para ser um movimento uniforme, é necessário que nós tenhamos uma reta inclinada, que é o caso que está acontecendo aqui para o automóvel. Acontecem duas ultrapassagens. Gente, o que acontece de especial quando tem ultrapassagem? As posições, tanto do automóvel, né, nesse caso aqui é um automóvel, como a posição do ônibus, ela tem que ser igual. Onde isso acontece? Nesse instante e nesse instante. Então, antes o ônibus estava à frente do automóvel, o automóvel ultrapassa e aqui depois o ônibus acaba ultrapassando o automóvel. Então, realmente, acontecem duas ultrapassagens. E, por fim, o ônibus possui aceleração. Claro, ele tem um movimento uniformemente variado, ele tem aceleração. E, nesse caso, uma aceleração positiva, porque a concavidade está voltada para cima. Ok? Espero ter contribuído mais um pouquinho aí com o seu conhecimento, com algumas questões de cálculo e outras teóricas. Se continue nos seguindo, nos dê uma força e aguardem. Teremos já mais aulas aí, tá? Valeu, um beijo no coração. Tchau.